Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você. Vítimas da violência no início da manhã durante um assalto a uma casa lotérica. As imagens mostram a funcionária fazendo o sinal da cruz e minutos depois a invasão do assaltante. Vários idosos foram feitos reféns. Montador industrial é executado quando conversava com um grupo de amigos no meio da rua. Um motoqueiro chegou atirando. A vítima também tocava num grupo de pagode. Um grave acidente é a constatação. Testemunhas disseram que o motorista seguia em alta velocidade e tinha sinais de embriaguez. Ninguém segura essa criança. Em menos de 24 horas, o menino de 10 anos, apreendido mais de 30 vezes, voltou para a delegacia e fugiu da polícia e do conselho tutelar na frente da nossa equipe. E aí, professor? Pessoal, vocês sabem aí qual o feminino de carrasco? E o que será que tá correto, hein? Translado ou traslado? Vamos aprender juntos no quadro E aí, professor, já já. O protesto de caminhoneiros nas rodovias. Aqui no estado, motoristas fecharam a BR-262. Inspetor penitenciário é rendido a caminho do trabalho. Ele reagiu e o jovem assaltante está na cadeia. Segunda-feira começa com prazo para declarar o imposto de renda e tem novidades que vamos explicar ao vivo para você. Não perca as ofertas de emprego que encerram a semana. Você aproveita o sábado e o domingo para caprichar no currículo. E sexta-feira é dia de delícias, dia da Dica do Chefe. E na Dica do Chefe de hoje, você vai aprender a fazer um verdadeiro espaguete à carbonara. Ao contrário do que muita gente pensa, é um prato simples e barato. Quem vai ensinar a receita é um italiano, tá aqui do meu lado, Francesco Barbato. Você não pode perder. Não saia daí porque o nosso encontro está apenas começando. Até já, e hoje é sexta-feira. Olha, o pedido de proteção ao começar o dia de trabalho. A funcionária fez o sinal da cruz pouco antes de ser rendida por criminosos armados. Eles também renderam idosos que estavam na porta da casa lotérica. Foi o segundo ataque em menos de um mês. São 7h30 da manhã. A funcionária entra na casa lotérica e deixa a porta entreaberta. Ela ainda faz o sinal da cruz. Menos de 5 minutos depois, um dos bandidos levanta a porta. Repare que ele usa um pano para cobrir parte do rosto. O comparsa vem logo atrás. Idosos que estavam do lado de fora são feitos reféns. Um detalhe chama a atenção. Olhe bem para o rosto do assaltante. Ele usou fitas adesivas para não ser identificado. A dupla revirou tudo à procura de dinheiro. Mexeu nas gavetas, tirou o cofre do lugar, mas não conseguiu abri-lo. A quantia levada não foi informada. Há cerca de 20 dias, a mesma dupla invadiu a casa lotérica. Também foi pela manhã, mas os criminosos não conseguiram levar o dinheiro que estava no caixa porque as funcionárias já estavam a postos. E as cabines e a porta aqui da casa lotérica são blindadas. Eles prometeram voltar, mas antes de sair, para não perder a viagem, assaltaram os clientes que estavam na fila. A ação também foi registrada pelo circuito interno. O homem adesivado e o mascarado estilo Velho Oeste recolhem o dinheiro dos clientes que aguardavam atendimento. A casa lotérica fica no bairro Universal, em Viana. A suspeita é de que os bandidos sejam de bairros vizinhos. Com medo de represálias, as funcionárias acharam melhor não falar sobre o que aconteceu. Comerciantes da região também estão assustados. Eles reclamaram do policiamento, mas longe das câmeras. A Polícia Militar pede que a comunidade participe das reuniões para discutir o policiamento. Disse que é importante que o dono da lotérica entregue as imagens de segurança para ajudar na investigação. Um motorista em alta velocidade sofreu um acidente ontem à noite na Ponte da Passagem em Vitória. Ele perdeu o controle do carro, bateu num poste e capotou. Testemunhas disseram que ele tinha sinais de embriaguez. Um carro capotado e um poste no chão. O acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, na subida da Ponte da Passagem sentido Reta da Penha. Dentro do veículo só estava o condutor, a princípio identificado como Fabrício Azevedo Taliuli. Ele foi socorrido pelo SAMU com um ferimento na cabeça. Este taxista passava pelo trecho por volta das 9 horas da noite e viu como tudo aconteceu. Na curva que ele perdeu o controle, bateu num poste, o carro rodou
e o poste caiu. A gente imediatamente pegou o extintor, foi tentar tirar, ver se estava pegando fogo. Abrimos a porta do carro, aí na hora que ele saiu, já sem um couro cabeludo assim, aparecendo o osso. Ele saiu muito desorientado, com muito dinheiro no bolso, e ficou parado aqui no canteiro central. O poste ficou atravessado na avenida. O trânsito foi bloqueado e os motoristas precisaram seguir um desvio feito pela Guarda Municipal para conseguir passar. O carro estava muito danificado. Partes dele estavam espalhadas. Os pertences no porta-malas ficaram para o lado de fora. O taxista que viu o acidente disse que a vítima aparentava estar embriagada. Ele pediu para se afastar, que ele estava muito louco, mandou a gente arrancar, estava muito agressivo na hora. Para aparecer, eu estava bêbado mesmo, então tinha ingerido álcool. Aí na hora também ele falou com o pessoal da guarda que ingeriu álcool também. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, provavelmente o condutor estava a mais de 100 km por hora. Como derramou muito óleo na pista, os bombeiros jogaram bastante pó de serra, mas eles continuam reunidos a fim de avaliar os riscos para os demais veículos antes de liberar a pista. As autoridades continuaram no local à espera de um guincho para remover o veículo. A vítima foi levada para um hospital onde recebeu o tratamento adequado. Pois é, o motorista foi levado para um hospital particular, mas não tivemos informação sobre o estado de saúde dele. Menininho problema, menos de 24 horas e a história se repetiu, viu? O menino de 10 anos, apreendido mais de 30 vezes, voltou para a delegacia. Levado ao conselho tutelar, o garoto fugiu. Nossa equipe flagrou o momento da fuga. Desta vez, o menino falante preferiu o silêncio. Apenas disse aquilo que ele tinha certeza de que iria conquistar mais uma vez: a liberdade. Vou embora. Tem certeza disso? Absoluto. Diferente das informações passadas pela Polícia Militar e Guarda Municipal de Vila Velha, o menino tem 11 anos. A prova é esta certidão de nascimento. Em menos de 24 horas, o garoto foi apreendido novamente. De acordo com a PM, ele e outros 2 rapazes estavam com maconha e crack escondidos em uma caixa de leite, andando pelas ruas do bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O Conselho Tutelar compareceu ao DPJ do município para buscar o menor. Eudes, presidente do Conselho nas regiões 1 e 2, conhece o menino desde os 5 anos. Nós iniciamos o atendimento a pedido até da própria avó, que colocou a situação de rebeldia, que ele estava iniciando o uso de maconha e que não estava frequentando a escola, e por isso nos procurou. Na sala do conselho, ela nos mostra os 34 boletins de ocorrência contra o garoto e os mais de 100 relatórios de atendimentos prestados a ele. Eudes conta que, pelo comportamento do menino, nenhum abrigo abre as portas, nenhuma escola consegue mantê-lo e a família perdeu o controle sobre ele. 3 solicitações já foram enviadas pelo Conselho Tutelar ao Juizado e à Promotoria da Infância e Juventude de Vila Velha, pedindo a suspensão do poder familiar sobre o garoto. O Conselho afirma que, até então, nenhuma resposta foi recebida. Estes documentos comprovam que, em 2011, uma solicitação foi enviada à promotoria e outra ao juizado. A única resposta foi recebida pelo Conselho quase 4 anos depois. A juíza determinou que o garoto fosse internado em uma clínica. Ele foi, mas em 15 dias fugiu do local. Foi determinado apenas que não fosse reintegrado mais à avó e encaminhado sempre diretamente aos abrigos ou àquela clínica que já foi citada de dependência química. E a sugestão do Conselho Tutelar, que nós só podemos sugerir diante disso, é que essa criança seja colocada para uma família substituta ou algum processo de adoção fora do município, para que essa criança seja retirada do ambiente que ela vive, que nós acreditamos que isso que influencia muito essa criança. Os próximos passos do garoto foram esses pelas ruas de Vila Velha. O menino pediu para usar o banheiro, aproveitou falhas na estrutura e segurança da sede do conselho para, quem sabe, ir atrás daquilo que ele mesmo diz não querer abandonar. Você tem vontade de sair dessa vida? Agora eu te pergunto, correr atrás desse monstrinho para quê, se ele vai ser solto logo depois? Pelo visto, ninguém segura essa criança. O Conselho Tutelar de Vila Velha vai reforçar o pedido à Justiça para que uma atitude mais eficiente seja tomada. Em nota, o Tribunal de Justiça se limitou a dizer que processos que envolvem menores tramitam em segredo. Nos últimos dias, caminhoneiros de todos
Todo o país bloquearam rodovias em protesto. Querem melhores condições de trabalho. Reclamam também do aumento no preço do combustível e baixo valor do frete. Ontem, manifestantes fecharam a BR-262 em Cariacica. Os cartazes traziam mensagens de indignação de uma classe inteira. Caminhoneiros protestaram na BR-262, na altura de Alto Laje, Cariacica, na noite dessa quinta-feira. Eles reivindicam melhorias para a profissão. Nós estamos reivindicando o nosso direito. O óleo diesel está subindo de novo. A nossa aposentadoria era 25 anos, passou para 35, agora vai subir para 45 anos. Então o que está acontecendo? Hoje o caminhoneiro não está aguentando mais trabalhar, os patrões estão botando para fora, mandando embora os empregados, porque ele não está tendo condição de sustentar o caminhão. Todos os caminhões que passaram pela BR foram parados pelos membros da associação. A fila gerou um trânsito intenso. Essa foi a forma que eles encontraram de chamar atenção para a causa. Aos poucos, os veículos passavam e buzinavam para os manifestantes em sinal de apoio. Este aqui estava a serviço, como muitos outros, e falou sobre a situação vivida pelos motoristas. Do jeito que tá, não tem como trabalhar, não. Esse tanto aumento diz aí que está tendo pedágio, estrada, não tem mesmo condições de trabalhar mais. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a atividade dos manifestantes, que continuaram na pista mesmo depois dos caminhões irem embora. Aos poucos, o trânsito voltou a fluir normalmente. Bom, o governo anunciou um acordo com os caminhoneiros, mas parte da categoria não aceitou a proposta ou as propostas e prometem continuar com os protestos. Atenção, nutricionistas. Uma indústria seleciona profissionais com urgência. Mande o seu currículo para rh.industria@terra.com.br. Deu tudo errado. O rapaz tentou assaltar um agente penitenciário com arma de brinquedo e foi parar na cadeia. Por pouco, não foi parar no hospital também. O agente atirou na direção do jovem. Este jovem de camisa preta é Gilson Passos Ribeiro, de 19 anos. É a primeira experiência dele com as grades. Ele usou esta arma de brinquedo para tentar assaltar um inspetor penitenciário na noite de ontem. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Jockey, em Vila Velha. Gilson apontou a arma de brinquedo para o inspetor penitenciário e pediu que ele entregasse tudo o que tinha. A vítima reagiu ao assalto e atirou 2 vezes contra o criminoso, mas os tiros não acertaram. Gilson foi preso em flagrante. Sobre o crime, o jovem preferiu o silêncio. Quer falar nada, não? A vítima foi ouvida na Delegacia Regional de Vila Velha e foi embora sem gravar entrevista. A bandidagem está solta. Fuga na penitenciária agrícola do estado. Por volta das 4 da manhã, 7 detentos cerraram as grades das celas e conseguiram dar o pinote, escapar. Abriram esse buraco e pularam um a um. Na hora da fuga, os agentes estavam na portaria recebendo café para os internos. 420 presos cumprem pena na penitenciária de Viana. Para o sindicato, o número de agentes é pequeno para atender a demanda. Dos 5 servidores, só um pode estar armado para cuidar de 420 pessoas. A Sejus abriu sindicância para apurar a fuga. Quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia, não precisa se identificar. O número é 181. Hora de destravar os segredos da língua portuguesa. Será que o certo é traslado ou translado? Não sei. E aí, professor? E aí, professor? Ó, Rômulo é vendedor, tá trabalhando embaixo desse sol, né, Rômulo? Isso. Pois é, vamos aprender português, Rômulo, aí rapidinho, vamos lá. Professor, ensina pra gente aqui, relacionado à morte, né? Qual o feminino de carrasca, carrasco? Vamos lá, professor. Rômulo e Naira. Feminino de carrasco não é a carrasca e não é a carrasco. Você vai dizer sempre o carrasco. Exemplo, a sogra sempre foi o carrasco de Naira. A sogra sempre foi o carrasco de Rômulo. O que mais, professor? Qual a grafia correta, Rômulo? Translado ou traslado? Você vai fazer um translado do corpo ou traslado? Muito bem, são formas variantes, como 14 e 14. Exemplo, o traslado ou translado é o quê? É o transporte, por exemplo, de passageiros do aeroporto até o hotel. Ou
também tem o seguinte sentido: transporte de restos mortais. As duas formas estão corretas. Ok. E o significado dessa palavra aí que nem sei ler? Fala aí. Féretro. Em algumas cidades há o seguinte comunicado: nota de falecimento. A família Silva cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento de fulano de tal. O féretro sairá. Qual o sentido de féretro? Féretro quer dizer caixão, Rômulo. Tá? E o enterro é o funeral. Féretro significa caixão. Ok. Valeu, Rômulo. Obrigada, hein? Tchau, tchau. E aí, professor? Montador industrial é executado no meio da rua. Ele também tocava num grupo de pagode. A vítima conversava com um grupo de amigos quando foi abordada por um motoqueiro e baleada várias vezes. O crime ocorreu no bairro Dona Augusta, em Cariacica. Rômulo Figueiredo Bastos, de 28 anos, levou um tiro na lombar direita e morreu por volta das 6 horas da tarde de quinta-feira. De acordo com as informações colhidas aqui no local, a vítima estava aqui nesta rua de cima com mais 5 amigos conversando, quando um homem de moto apareceu e disparou mais de 5 vezes. Rômulo, ferido, correu por esta trilha até que ele chegou lá embaixo e morreu. A perícia criminal encontrou marcas de sangue no trajeto percorrido por Rômulo. Ele fazia parte de um grupo de pagode e trabalhava como montador industrial. Rominho, como era conhecido, não tem passagem pela polícia. O local onde ele morreu é pouco iluminado. Moradores do entorno disseram que o ponto é frequentado por usuário de drogas. Olha, segundo a polícia, Paulinha de investigação é a inveja. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. A chuva está chegando ao estado. Na maioria dos lugares veio fraca e não fez o calor diminuir. Mas em Domingos Martins choveu granizo, que provocou estragos e prejuízo para moradores e comerciantes. O vento derrubou árvores que interditaram a BR-262. Casas foram destelhadas e a cobertura deste posto de combustível também. Vamos ver, acho que já mostrou a imagem do posto de combustível. Já. A previsão de pancadas fortes de chuva na região sul e algumas áreas do norte. Que chato, né? Fica sem chover e quando chove, chove granizo. No fim de semana, o clima abafado diminui um pouquinho e o sol aparece entre nuvens. Pode chover à tarde e à noite em todas as regiões, sábado e domingo. Hoje, as temperaturas ainda chegam aos 38 graus. A lua é crescente. Corpo de um homem foi encontrado hoje cedo na praia de Jacaraípe, na Serra. Veja aí. O corpo foi encontrado logo cedo na praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. É de um homem que aparenta ter mais de 60 anos. As marcas na areia mostram que antes da perícia chegar, muitas pessoas estiveram próximo à vítima. Alguém, inclusive, revirou o bolso da bermuda, talvez atrás de dinheiro, que foi encontrado pela equipe da perícia no bolso de trás. Ao lado do corpo foi encontrada uma camisinha de cor verde e mais 2 embalagens fechadas. A causa da morte não pôde ser determinada no local. Afogamento foi descartado. A vítima não tinha marcas de violência aparente, só um hematoma no olho esquerdo. E a perícia estimou que estaria morta desde 1h da madrugada. Nenhum documento foi encontrado com a vítima e, por isso, ela ficou sem identificação. Agora vamos mostrar como a espera por um exame na rede pública de saúde pode mudar a vida de uma pessoa. A Silvana se sente humilhada. Ela acabou ficando agressiva e mal sai de casa. Silvana precisa usar fraldas para dormir e para descobrir e tratar o problema só com o exame que ela espera há pelo menos 1 ano. Se tiver alguma clínica particular que possa fazer esse exame por mim, pelo amor de Deus, me ajude. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu estou a ponto de cometer suicídio. O apelo emocionado é de uma costureira que já não sabe mais o que fazer. Aos 37 anos, Silvana é obrigada a usar fralda geriátrica para não molhar a cama. Ela sofre de incontinência urinária, não consegue controlar a própria bexiga. Algumas pessoas aqui da minha frente de casa ficam jogando piadinha para mim. Isso dói, porque a pessoa vê que aquilo ali não é porque a gente quer, é humilhante. Eu não aguento essa vida mais, não.
Para evitar constrangimentos, a costureira mudou toda a rotina de vida. Não dorme mais fora de casa e também parou de sair com os amigos. Até o humor dela mudou. Eu tô mais agressiva, eu tô até precisando de um psicólogo, tô muito agressiva, entendeu? O meu problema piorou mais ainda, eu continuo perdendo mais urina à noite, eu não tenho controle. Para tentar descobrir a causa do problema e também encontrar uma possível solução, Silvana procurou o médico. O especialista orientou que ela fizesse uma urodinâmica, exame que estuda as fases de produção da urina. Ela marcou o exame em abril do ano passado e desde então, quase um ano depois, ainda espera por uma resposta da Secretaria de Saúde aqui do estado. Nós mostramos o caso da Silvana em março do ano passado. A costureira já tinha feito o pedido de exame na unidade de saúde de Manguinhos, na Serra, onde mora, como conta o repórter Felipe Chicarino. A peregrinação de Silvana começou em meados de 2012 no posto de saúde em Manguinhos, aqui na Serra. Ela passou pelo clínico geral, que a encaminhou para o urologista, e foi este profissional que pediu a urodinâmica. Em novembro do mesmo ano, ela voltou ao posto para dar entrada no pedido de exame. 16 meses se passaram e até agora nada foi resolvido. Diante do empurra-empurra, Silvana já não sabe mais o que fazer. Segundo o defensor, o primeiro passo é ligar para o telefone 129 da Defensoria Pública e se informar sobre o local de atendimento e a documentação necessária para que o problema seja resolvido. Quaisquer pessoas que estejam nessas circunstâncias podem procurar a Defensoria Pública, que ele vai orientar, vai entrar em contato com os órgãos responsáveis para tentar resolver essa questão e não resolvendo, aí não resta alternativa senão judicializar e resolver o problema da população, que não pode ficar à mercê do caos da saúde que existe no Brasil inteiro. É muito constrangedor, as pessoas ficam me humilhando, meu Deus. Até quando, Senhor, eu vou ficar nessa vida? Eu peço a Deus todo dia que me leve. Eu não aguento passar por isso mais. Eu quero voltar a ter a vida que eu tinha. Silvana, você vai voltar a ter a vida que você merece ter, viu? Realmente não é fácil, né, Silvana? A Secretaria de Saúde disse que o exame foi solicitado em julho do ano passado e está em andamento um edital para contratar clínicas que façam esse procedimento. Assim que finalizar o processo, a CESA vai entrar em contato com você para agendar esse exame, bendito exame. Não disse quando, né? Terrível depender da saúde pública, né? Que burocracia. A gente espera que o problema seja resolvido o mais rápido possível, inclusive se uma clínica particular puder ajudar a Silvana, fica aqui o nosso pedido, entre em contato com a nossa produção. Silvana, estamos com você, viu? Vamos ver o que é destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira, 27 de fevereiro. Os bairros com mais vagas de emprego hoje na Grande Vitória. Policiais em bares flagram motoristas por beber e dirigir. Concurso no Tribunal de Contas da União com salário de até R$ 16.660. Especialistas respondem o que fazer com um menino de 10 anos preso 30 vezes. No AT2, novidades para o almoço. E você vai ler também nesta edição de A Tribuna. Festival de cores com 8 horas de música. Inventor faz carro movido a hidrogênio. Rei distribui 91 bilhões para a população. Empresário acusado de assassinar juiz federal vai a júri popular hoje em Marechal Floriano. O crime foi em 2004. O empresário Wesley Faroni, de 36 anos, teria planejado a morte do juiz com a ajuda da mãe, na época casada com o magistrado. Olha ela aí. Um outro homem já preso também participou do crime. O juiz Manuel Medeiros foi rendido na porta de casa e levado para um sítio em Marechal Floriano. Lá, foi morto com 5 tiros. Os criminosos levaram eletrodomésticos e mais R$200 mil em dinheiro. A mulher dele chegou a dar a versão de assalto, mas acabou presa. Foi condenada a 20 anos de cadeia. No júri de hoje, serão apresentadas imagens que comprovariam a participação de Wesley nesse homicídio. Para você que não aguenta mais ouvir falar em impostos, lembramos de mais um. Segunda-feira, você já pode fazer a declaração do imposto de renda. Declare, viu? Esse ano há novidades. Quais são? É o que vamos saber
now, ou seja, agora com Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Torino. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde a todos. Nem demorou muito, mas ele já está de volta. O leão do imposto de renda. A partir da próxima segunda-feira, o contribuinte já pode fazer a sua declaração. E sim, Torino, tem mudanças para este ano. E sobre elas que eu converso com o delegado adjunto da Receita Federal, o doutor Ivo Pontes. Doutor, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Muito boa tarde. Doutor, quais são essas mudanças para este ano? Boa tarde, nós temos mudança para este ano. A mudança vem com relação ao rascunho da declaração, que foi um serviço que a Receita disponibilizou desde novembro do ano passado, onde o contribuinte pode, por meio desse rascunho, antecipar o preenchimento de sua declaração. E agora, a partir da semana que vem, ele vai poder importar esses dados e sua declaração já vai ficar ali, digamos, pré-preenchida com essas informações. Uma outra novidade que nós temos para este ano é a declaração online, onde o contribuinte, sem necessidade de baixar o programa do imposto de renda e nem também o ReceitaNet, ele vai poder preencher diretamente no seu computador todas as informações da declaração. Só que para este critério, ele tem que ter certificado digital. Uma novidade também que nós temos é que aqueles contribuintes que têm dependentes em suas declarações e esses contribuintes têm 16 anos ou mais, esses contribuintes têm que ter CPF. E nós temos também, como sempre, já nos últimos 5 anos, um reajuste na tabela do imposto de renda da ordem de 4,5%. Com isso, também foi alterado o limite para quem está obrigado a declarar pelo rendimento tributável e também aqueles limites de dedução, com dependentes, com instrução e desconto simplificado. Agora, delegado, quem deve declarar imposto de renda este ano? Vários critérios que obrigam a pessoa a declarar imposto de renda. Um deles, o mais conhecido, é o rendimento tributável. Quem tem rendimento tributável acima de R$ 26.816 e 55 centavos, essa pessoa está obrigada a apresentar a declaração. Acima dos R$ 26 mil, então? Acima de R$ 26.816 reais. Só que tem outros parâmetros que obrigam a pessoa a declarar. Outro dele é quem tem patrimônio acima de R$ 300 mil, quem operou em bolsa de valores, quem também fez venda de bens ou direitos, esteve sujeito à apuração do ganho de capital, quem passou a ser residente no país no decorrer do ano e permanecer nessa condição até o final do ano, também está obrigado a apresentar a declaração. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor apontasse pelo menos dois quesitos aí que acabam levando o contribuinte a cair na malha fina. O principal deles é a omissão de rendimentos. Nós queremos destacar que todos os rendimentos, sejam eles recebidos de pessoa física ou de pessoa jurídica, independentemente de terem tido retenção do imposto de renda ou não, são obrigados a serem apresentados. Também, outro item que cai muito em malha fina é o contribuinte que lança na sua declaração um dependente, mas não traz para a sua declaração os rendimentos desse dependente. Isso também é uma incidência muito grande de malha. E a outra, por fim, são despesas médicas sem respaldo em documentos oficiais, que são recibos ou notas fiscais. Tá bom, delegado, muito obrigado pelas informações. Então, para você aí de casa não tomar aquela mordida doída do leão, a partir da segunda-feira já pode fazer a declaração e ela vai até o dia 30 de abril. Mais informações aí pelo site da Receita, receita.fazenda.gov.br e também pelo telefone 146. Torino, Ingrid, cuidado com o leão. Receita.fazenda.gov.br, tá legal? Fazer tudo direitinho para não ter dor de cabeça, viu? Vamos ajudar, viu? Hora do almoço. Que tal uma típica delícia da Itália? Você é italiana, não, né? Não. O espaguete à carbonara, feito por um legítimo italiano. São poucos ingredientes e o preparo é rápido. Dá para fazer com ou sem o creme de leite. O resultado, o italiano aqui, vai falar para vocês, olha. Mamma mia! Veja aí.
Mamma mia! Só de olhar dá água na boca. Imagine saborear um verdadeiro espaguete à carbonara. A receita nasceu em Abruzzo, região central da Itália. Mas foi só em Roma que ela ficou famosa e ganhou o mundo. Você deve estar pensando, esse prato é muito sofisticado, difícil de fazer. Engano seu. Nós viemos neste restaurante que fica aqui na Barra do Jucu, em Vila Velha, para mostrar que o espaguete à carbonara é uma receita simples e barata. Com menos de R$10 dá para comprar todos os ingredientes. E na dica do chefe de hoje, você vai aprender a fazer o verdadeiro espaguete à carbonara. Porque quem vai ensinar a receita é um italiano, Francesco Barbato. Não é isso, Francesco? Isso mesmo. E qual a diferença do macarrão à carbonara lá da Itália para o que a gente faz aqui no Brasil? A primeira diferença é a massa, que no meu paese é de grano duro, que dá um gosto mais saporido à massa e mais leve, porque não tem ovos na massa. Mas ovos vem adicionado depois e vem cozido no calor da massa. A diferença segunda é o queijo, porque no meu paese tem 500 tipos de queijo diferentes e mesmo o parmesão não é usado o pecorino, que é um queijo da Itália central. Para fazer a receita você vai precisar de 250 gramas de espaguete italiano, é aquele que não leva ovos na massa. 100 gramas de bacon em cubos, 40 gramas de queijo tipo parmesão ralado, 30 gramas de sal grosso, 2 ovos, pimenta do reino e sal a gosto, 1 colher de sopa de azeite extra virgem e 2,5 litros de água para cozinhar o macarrão. Espere a água ferver, coloque o sal grosso e o espaguete, deixe cozinhar de 8 a 10 minutos. O segredo é olhar dentro a massa e se tem ancora branco não está pronto. Quando fica do mesmo color é al dente e tem a comer. Quebre os ovos e bata rápido. Acrescente a pimenta do reino, o sal e metade do queijo ralado. Numa frigideira aquecida, coloque o bacon e deixe dourar na própria gordura. Só depois despeje o azeite. Escorra o macarrão e na mesma hora coloque o bacon e o restante do lado. O ovo vai a cozinhar na quintura. E assim ele fica perfeito. Fica mais leve assim do que com creme de leite, né? Certamente, sim. Anche o gosto é mais rústico, mais original. Mas pode mesmo fazer com a creme de leite, que gosta da creme de leite. Mas a receita original, que é o queijo ralado. Mas se fosse colocar creme de leite, teria que colocar junto ali no meio do ovo antes? Exatamente. Você já virou italiana. Muito bem. Sabe o que é engraçado? Nessa hora a mesa fica cheia, né? Aparece um monte de gente. Olha ali, a esposa do Francesco, a cunhada. Eu quero ver agora se esse prato ficou gostoso. Bora experimentar. Sacanagem ficar no vídeo fazendo assim pra mim. A mesa ficou cheia e a gente não tá lá pra comer, né? Hora dessa, dó, né? Poxa. Deu fome, né, pessoal? E a gente quer conhecer qual é o seu prato especial. Aquele que arranca elogios e suspiros. Para participar da nossa dica do chefe, é só ligar 3331-9062. A receita do macarrão à carbonara vai para o site daqui a pouco. tribunaonline.com.br/televisão. Muito bem. Legal, né? A seguir, mais um motociclista perde a vida na Rodovia do Sol. Com o impacto, o rapaz teve partes do corpo arrancadas. Aqui a gente não pode nem rir muito, que logo aparece alguma coisa assim, né? Não saia daí, o nosso retorno é rapidinho. Agora é 12h33. Olha que tristeza, em Guarapari, um jovem morreu num acidente de moto na Rodovia do Sol ontem à noite. Alan Carlos Silva, de 23 anos, seguia para o centro da cidade quando foi atingido por um carro que tentava fazer uma ultrapassagem. Ele morreu na hora. O impacto foi tão forte que o rapaz teve partes do corpo arrancadas. Olha, o motorista do veículo teve ferimentos leves e foi levado para o pronto atendimento de Guarapari. Ele disse que a moto estaria com faróis apagados, mas testemunhas contestam essa informação, viu? A polícia tem que investigar, né? Muito.
Excelente fim de semana para você, curta bem e até segunda. Que delícia, fim de semana chegou. Queria mandar um abraço especial para minha mãe, Dona Helena Marques de Abreu, também o Erivelto Marques, o Yuri Lucas e, claro, para o Paulo, porteiro do meu prédio, e o pessoal do Pangaré, lá de Vila Velha, não é isso? É isso aí. Vem aí Débora Moraes hoje com uma roupa que você vai adorar, tá? Boa tarde e até segunda, se Deus quiser. Beijo, tchau. Tchau, amigos. Fomos.